Vossas Excelências, uma vez trazido o belo relatório, síntese do eminente conselheiro relator, doutor Sidney Beraldo, do Parquet, reforça a sua manifestação já constante dos autos, pugnando pela reprovação das presentes contas da Secretaria de Estado de Educação, mas não sem antes fazer algumas reflexões, retomando talvez uma cautela historicizada, uma cautela pontuada na série histórica um pouco mais longa, das fragilidades que tanto a fiscalização trouxe durante a instrução, como o colega que oficiou nos autos também analisou. É importante retomar, Vossas Excelências, e esse é o meu ponto de partida, que nós temos uma rede estadual com cerca de 5.000 unidades escolares, em que a maioria significativa delas, quase 4.000 escolas, não possui o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, numa circunstância em que a Secretaria de Estado de Educação tem obtido demandas recorrentes da sua própria rede, dos próprios diretores das escolas, a infraestrutura de manutenção dessas escolas, indicando risco para a integridade física dos educandos. Não é só o auto de vistoria, eminente conselheiro Beraldo, não é só o auto de vistoria como uma formalidade em relação a risco de incêndios. Me preocupa recentemente a queda daquela ponte, em que morreram algumas pessoas, porque havia o registro da necessidade de manutenção e conservação daquela ponte que caiu, salvo engano, no estado do Piauí. Aqui, no estado de São Paulo, há o registro que a fiscalização traz à tona da necessidade de mais de 2.456 escolas serem mantidas numa perspectiva de conservação para que não caiam. São escolas que têm risco estrutural. Não é uma questão apenas de fazer a escola pintar para ficar um pouco mais bonitinha. Há um risco de conservação. E me lembro, em especial, o artigo 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal, em que demanda a prioridade na manutenção, na conservação do patrimônio público. Então, quando a gente soma a dimensão de que há um número elevadíssimo de escolas, mais de 90% delas, sem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, indicando, repito, não apenas o risco de incêndios, mas um risco de conservação daquele prédio, colocando a integridade física dos estudantes em uma situação realmente de iminência, até de dano. Me pego a perspectiva da responsabilidade objetiva do parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição, em que a ação preventiva é tão importante quanto a reação do dano já instalado. Um Estado que se omite em fazer a manutenção das escolas, a própria rede demandando a manutenção e não havendo financiamento adequado para tanto, cria uma situação de potencial dano aos educandos, dano ao erário e responsabilidade objetiva na forma do parágrafo 6º do artigo 37. É preciso apontar que, no exercício específico, ora analisado, apenas 815 intervenções foram autorizadas, quando havia a demanda de 2.456 escolas. Ainda há 38 escolas de lata no estado de São Paulo. Um dos estados com maior potencial, ainda que a gente tenha, de fato, maior rede de educandos, então, do ponto de vista numérico de valores per capita, a gente não pode nem afirmar tecnicamente que é a rede mais rica, mas há recursos. Haver 38 escolas de lata, haver demanda de 2.456 escolas para manutenção em risco de integridade estrutural dessas escolas, haver a falta de auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, aponta, sim, um acompanhamento que não é só e tão somente só uma perspectiva de, na medida da progressividade do que a Secretaria de Estado de Educação acredita possível fazer. É preciso acelerar esse processo de enfrentamento de um risco estrutural, a integridade física dos educandos e de dano ao erário, porque não houve a manutenção, a conservação preventiva dessas unidades escolares. Entra ainda uma outra dimensão, eminente conselheiro relator, eminente conselheira doutora Cristiana de Castro Moraes, eminente conselheiro Maxwell, que bem, em boa hora, nos chega para agregar a sua capacidade de reflexão, de trazer inovação a esta Câmara. A perspectiva que trago é que há um termo de ajustamento de conduta celebrado há vários anos com o Ministério Público do Estado de São Paulo para a acessibilidade das escolas. Há um TAC. O Estado assumiu essa obrigação com o Ministério Público Estadual, que está sendo descumprido. Então, se há várias frentes de necessidade de conservação predial da rede de escolas do Estado de São Paulo, 5.100 escolas que precisam desse parâmetro de enfrentamento,
a começar priorizando dessas 2.456 que a própria rede estadual de ensino pede, suscita a urgência de uma infraestrutura em risco de colapso, em risco de causar dano à integridade física dos educandos, que se faça conjuntamente o enfrentamento da falta de acessibilidade e da falta do ABCB. O parquet tem clara consciência de que não é possível atender a todas as escolas de uma vez só, de uma vez por todas, mas há que se priorizar essas 2.456, que a própria rede suscita a sua prioridade, a falta do AVCB e a própria questão da acessibilidade, onde, havendo um termo de ajustamento de conduta descumprida, enseja sanções ao próprio Estado de São Paulo. Além disso, Vossas Excelências, ao longo da instrução, a fiscalização trouxe alguns apontamentos que a própria Secretaria não questiona, ou seja, é fato incontroverso ao longo dos autos, que houve uma queda no desempenho dos educandos, no próprio IDEB. Do ponto de vista de quem acompanha a política pública de educação, já é ruim ficar estagnado. Havendo queda que não pode ser tecnicamente imputada à pandemia de 2023 em face de 2021, vejam que as séries finais do ensino fundamental caíram de 5, a nota, o desempenho médio de 5,5 para 5,4, no ensino médio de 4,7 para 4,5. Essa queda, inclusive, entra naquele movimento que o Estado de São Paulo tentou substituir o material didático impresso por um material digital, o que suscitou atrasos, inclusive os autos informam isso, atrasos na entrega do material escolar. A fiscalização aponta que apenas 35,27% dos alunos receberam material escolar no período correto. Toda a reflexão do tempo da educação, o tempo da aprendizagem, realmente é muito importante que o material escolar esteja junto com o educando no primeiro dia de aula, preferencialmente impresso. É muito temerário o Estado de São Paulo substituir, como pretendeu, e que bom que já houve controle das instâncias competentes, no âmbito do próprio Tribunal de Justiça, a própria Secretaria de Estado voltou atrás, em relação a não abrir mão do Programa Nacional do Livro Didático. É um material gratuito. O Estado abdicar disso teria um custo adicional para a sua própria rede de R$300 milhões ano. Se esses R$300 milhões fossem alocados na conservação das unidades escolares, conselheiro Beraldo, R$300 milhões, embora não faça face a todo o conjunto das escolas que precisam ser reformadas, não é um volume de dinheiro suficiente para a obra de engenharia em 2.400 escolas, mas é um ponto de partida. É preciso falar do custo de oportunidade, de trocar o material que vem gratuitamente do MEC, via FNDE, que, inclusive, tem uma consistência testada, avaliada, monitorada cotidianamente, e deixar 300 milhões que poderiam ir para as obras de manutenção da infraestrutura escolar, a substituição dessas 38 salas que ainda são salas de lata. Se me permitem, Vossas Excelências, quando o Estado de São Paulo também mantém quase 60% do seu quadro docente contratado temporário, e no ano passado houve notícia de um concurso público, fala da renovação do plano de carreira, mas o concurso público, 40 mil vagas para novos contratos temporários. Quando o Plano Nacional de Educação, na estratégia 18.1, pede que, no máximo, o quadro de professores não efetivos seja 10%. Nós estamos aí com a maioria do quadro docente, em 163 mil professores, só 70 mil são efetivos. Daí se explica por que é tão difícil, por exemplo, contratar professor com doutorado e mestrado. Porque não tem vínculo. O vínculo precário não enraiza os melhores. O absenteísmo, que é um dos pontos que a própria fiscalização aponta, os professores que não se enraizam na mesma escola, e, por isso, é difícil procurar a qualidade da educação. Se a maioria do quadro docente não é efetivo, eu não consigo ter política de carreira a sério. Então, não é um problema lá do passado, é um problema que ainda está se repetindo, porque há bem pouco tempo atrás, do ano passado ainda, por isso que eu falei de uma análise historicizada para a gente interpretar o problema. Aqui já há um indicador de que a maioria é contratado temporário. Mas, no ano seguinte, quando fez concurso para novos contratos temporários, 40 mil contratações temporárias. Então, é difícil enraizar e fazer esse servidor ser aderente a um processo pedagógico comprometido se você não tem um quadro de pessoal permanente. E me permitam, Vossas Excelências, ninguém aqui está pedindo, porque tem muita consciência do esforço dessa corte, que tem, sim,
se preocupado cada vez mais com a qualidade da educação. Vossa Excelência, conselheiro Beraldo, pauta a efetividade como uma agenda estrutural do nosso trabalho. E vejam, ninguém aqui está pedindo que o Estado de São Paulo almeje se comportar, do ponto de vista da política pública de educação, como a Finlândia. A gente só quer que oriente, por exemplo, como o Ceará ou Goiás. São estados cujo ensino médio evoluiu bastante nos últimos anos e consegue projetar uma aplicação do dinheiro público qualitativamente orientada para resultados. Não é possível que o Estado de São Paulo, sabendo como sabe da relevância do material impresso, sabendo da relevância de manter um quadro de pessoal enraizado, que eu possa capacitar... Porque se eu tenho um professor que não é permanente, o gasto de capacitação, de formação continuada, se perde. É estéril. Vira um desperdício de recurso público. Esse professor ele não permanece na rede, fica trocando de escola em escola e não cria vínculo. Então, os vários desafios que o colega do Parquet já falava nos autos, inclusive trazendo essa perspectiva de que não há auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que é o básico, para evitar, inclusive, a responsabilidade objetiva do parágrafo 6º do artigo 37, que não atende o próprio TAC celebrado com o Ministério Público Estadual, que não consegue efetivamente garantir sequer a extinção das salas de lata. Como é possível manter a aprovação ou regulares com ressalvas, mais uma vez, numa série histórica, em que é preciso, sim, acelerar um pouco o processo? Ou, no limite, caso Vossas Excelências entendam melhor, como o próprio TJ tem evoluído sua jurisprudência e permitindo um monitoramento contínuo em alguns julgados mais sensíveis. Eu sei que aqui é contas anuais, eu sei que a anualidade nos traz essa dimensão, mas problemas tão recorrentes na Secretaria de Estado de Educação comprometem a vida de milhões de estudantes. E me preocupa o Estado de São Paulo, mais pujante do ponto de vista tecnológico, mais pujante do ponto de vista econômico do país, perder o bonde da inteligência artificial, perder o bonde da sociedade de inteligência e se reprimarizar. A nossa matriz produtiva, doutor Beraldo, o senhor bem sabe, porque já foi gestor e dialoga muito com o setor produtivo, está perdendo a oportunidade de fazer esse salto tecnológico que o mundo pede nesse momento. Com o IDEB retrocedendo, como São Paulo está retrocedendo, com uma infraestrutura escolar, como nós estamos entregando para os nossos educandos, a gente vai precisar fazer um enfrentamento mais estrutural. Os dados que o processo nos traz, a própria Secretaria reconhece a complexidade de como gerir a busca, né, de um IDEB mais sofisticado, precisa, de fato, enraizar os professores na comunidade escolar, melhorar a infraestrutura e ampliar, um outro aspecto suscitado nos autos, o horário integral. Mas o horário integral, que para o aluno do ensino médio que precisa começar a trabalhar, faça sentido com o ensino profissionalizante, que traga alguma bolsa, que enderece a formação desse jovem para o futuro profissional. Então, o Estado de São Paulo ter um nível tão baixo de oferta do tempo integral, quando a meta 6 do Plano Nacional de Educação é 25%, é um desafio que também precisa ser debatido. Nós precisamos, à luz dos vários dados, dos vários indicadores, que esse tribunal monitora de forma muito adequada, fazer uma leitura sistêmica, repito, historicizada. Pedir que a Secretaria de Estado de Educação não mais trate como se fosse um problema lento, um problema cuja solução pode demorar décadas, não pode. Caminhando para a conclusão, conselheiro Beraldo, eu sempre tenho dito, e essa imagem é apenas uma imagem que ajuda a, talvez, fixar na nossa mente algo que na área da saúde é muito claro, mas na educação talvez não. Ninguém duvida que, se na saúde uma criança fosse atendida no posto, né, ou mesmo no hospital municipal, tivesse a perna amputada, ninguém duvida que a família poderia demandar em juízo a reparação do dano. Uma criança que entra, um jovem, aqui já nas séries finais do ensino fundamental, no ensino médio, um jovem que entra numa rede pública de ensino, que vê a nota do IDEB cair, do ponto de vista de perda subjetiva, da projeção da formação emancipatória, da capacidade de conhecimento que a educação básica deveria dar, é equivalente a amputar uma perna. Porque, na verdade, inclusive, pode ser pior. A pessoa com deficiência, bem instruída, tem muito mais capacidade de se organizar no mundo, de se projetar no mercado de trabalho, do que uma criança mal educada, de uma criança que não recebeu educação com a integridade, com a qualidade que ela tem direito. Então, nesse sentido, Vossas Excelências, o Parquet reitera o pleito
pela reprovação das contas da Secretaria de Estado de Educação de 2023, mas, ao mesmo tempo, caso Vossas Excelências assim não entendam, pugna por um monitoramento nessa série histórica, como já tem feito, inclusive, nas fiscalizações ordenadas, de modo a acelerar esse processo, tanto da infraestrutura escolar, em algumas situações com risco para a integridade física dos educandos, o problema crônico das contratações temporárias dos professores e a falta de oferta do horário integral, do tempo integral, em descumprimento da meta 6 do Plano Nacional de Educação. Passo a palavra ao conselheiro relator. Em primeiro lugar, cumprimento a doutora Hélida, representante aqui do nosso Ministério Público de Contas, sempre muito precisa e oportuna na sua manifestação, especialmente numa área da educação tão sensível e que a senhora, eu sei, tem ao longo do tempo que está aqui no tribunal, tem se manifestado, tem estudado e tem dado, sem dúvida, grandes contribuições. Nós estamos falando das contas de uma secretaria, de uma das secretarias mais importantes, né, onde nós temos um investimento de mais de 30 bilhões de reais, né, e que começamos, embora a execução tenha sido de 92,4%, que me parece um número bastante significativo, mas deixamos de executar 2 bilhões e 200. Né? Isso também me parece que, dada a dificuldade de recursos, né, inclusive elencados aqui na defesa da própria secretaria, que possa ser aperfeiçoado, né, porque ficamos com 2 bilhões sem a aplicação. Deve ter tido algum motivo para isso, mas é realmente preocupante. A questão muito bem abordada pela doutora Hélida, também colocada pela nossa fiscalização e pelos pareceres que seguiram, e que a doutora Hélida faz aqui e elenca muito bem, onde nós temos problemas muito sérios e que, sem dúvida, repercute naquilo que nós estamos vendo aqui, que o IDEB do Estado de São Paulo, nestes últimos anos, vem patinando. Acho que essa é uma das maiores preocupações, o porquê isso realmente acontece. A outra questão é que nós verificamos que, em análises análise desse tribunal em contas anteriores, né, tem se repetido esses problemas, essas falhas, né, e que se anuncia soluções e que acabam não se efetivando. Né. No caso mesmo que nós verificamos da manutenção das escolas, que é uma coisa extremamente importante, se tratando desse número de alunos, que nós temos quase 4 milhões de alunos, mais de 5 mil escolas, né, a sua manutenção e a infraestrutura necessária, né, para que se tenha uma segurança, não só nessas áreas, mas também um ambiente que possa facilitar o aprendizado. E nós verificamos que isso também tem patinado, a Secretaria adotou algumas já medidas lá atrás, através de convênios e transferências de responsabilidade para o FDE, que acabou também não dando resultado. Veio essa questão de repassar recursos para as APMs, né, organizar as APMs, repassar recursos. Verificamos que, o ano passado, nas contas destas entidades que têm a responsabilidade de fazer o investimento na manutenção, nós tínhamos lá próximos a R$ 1 bilhão nas contas e que não foram aplicadas. E uma preocupação adicional
nós verificamos que exatamente os recursos que permaneciam nestas escolas, nestas associações, eram as escolas mais carentes, onde a dificuldade de se organizar a participação dos pais nestas associações, normalmente os pais que têm que trabalhar, que trabalham até tarde, não têm condições de participar da gestão desses recursos, passaram a ter um prejuízo porque os recursos ficaram na conta, e especialmente nas escolas carentes de bairros, porque nas escolas onde tem uma frequência mais de classe média se organizaram com mais eficiência e os recursos passaram a ser aplicados. Então, também verificamos que não deu resultado. Então, temos aqui um conjunto de fatores que é realmente preocupante. E o resultado é aquilo, o IDEB. Quando você faz uma avaliação através de indicadores finalísticos, você verifica que realmente aquilo que importa mais, que é o aprendizado, não tem acontecido. E aí, isso que a doutora Eda elencou, e como eu disse, todo aqui neste relatório fica muito claro, né? Jornada em tempo integral, por exemplo, que eu acho que é a grande solução e que nós temos verificado evidências, como bem colocou a doutora Eda também, não, aqui não estamos falando da Dinamarca, da Noruega, estamos falando aqui do país mesmo, né? Pernambuco tem experiências, no Ceará, Goiás, agora recentemente. E o avanço do tempo integral, nós sabemos que é extremamente importante, né? Você tem já evidências claras e até indicadores nesse sentido de que, quando se observa o IDEB nessas escolas, ele apresenta bons resultados. E o Estado atendeu, mas não atendeu, porque o ensino, nos anos iniciais, onde nós temos próximo de 600 mil alunos, apenas 14% foram atendidos. E um outro ponto básico, e que é eu acho que um pilar importante das orientações desta escola em tempo integral, que é a questão de priorizar também os alunos mais vulneráveis. E isso não foi observado na expansão dessas escolas, né, de tempo integral. Então, nós temos um ensino médio que atendeu com 28%, mas numa determinação aí da nossa presidência, organizada pela SDG, uma fiscalização ordenada, nós verificamos também que o percentual apresentado de escola em tempo integral pelo Estado, ao verificarmos na prática, né, o que estava acontecendo, foi apurado também que nem todas essas escolas poderiam ser consideradas realmente escolas em tempo integral dentro das exigências, né, e do regramento básico que se apresenta. Então, eu considero isso um problema que precisa e nós temos necessidade de ser corrigido. Verificamos também nesse relatório da fiscalização que 54% dos docentes são temporários. Isso, colocado pela doutora Hélida, tem um impacto negativo, nós sabemos disso, né? As medidas também adotadas estão longe de resolver esse problema, não cumpre um ponto importante também do Plano Nacional de Educação, que é, no máximo, 10% de temporários, e aqui nós verificamos que 54% apurado aqui pela nossa fiscalização. Também o afastamento de professores é uma coisa que tem trazido um resultado negativo. Quase 40% de professores, ao longo do ano, foram afastados, né? Apenas 8% dos professores efetivos têm mestrado e doutorado, apenas 8%. E nós estamos falando aqui de uma pesquisa feita entre 87 mil professores, que responderam esta, porque foi uma ação também desta ordenada, feita pelo tribunal, né? Foi
muito bem dito aqui também pela doutora Hélida, a entrega de kits escolares, com quase 40% foram entregues depois de 30, 45 dias. Impacto negativo. A infraestrutura das escolas. Então, realmente, esses dados, esses resultados, esses indicadores apresentados de resultado pela Secretaria, especialmente o IDEB, mas temos outros indicadores também, que são bastante decepcionantes, né? Resultados obtidos que se encontram atrelado à deficiência de planejamento, do quadro de docente, falta de infraestrutura, salas, isso é inadmissível, essas salas chamadas Nakamura, né, que são as salas de lata, temos ainda mais de 30 escolas. A Secretaria justificou e destacou a grandiosidade da Secretaria, nós reconhecemos isso, né? Tem quase 4 milhões de estudantes, 5.406 escolas, em 645 municípios, com mais de aproximadamente 257 mil servidores, dos quais 200 mil são professores. Realmente é um grande desafio, né? Mas também temos uma estrutura, 94 diretorias de ensino regionalizadas, o que realmente permite, e é possível, sim, um planejamento. Doutora Hélida fala de uma coisa importante. Nós estamos analisando aqui as contas de um ano, e do primeiro ano deste governo, né, e que a fiscalização aponta aqui vários problemas que vêm sido registrados ao longo dos anos. O que me anima e me animou a levar um parecer pela regularidade, embora com ressalvas e recomendações, é que foi apresentado um chamado mapa estratégico da Secretaria, como se fosse um planejamento estratégico, e que reúne aqui mais de 150 páginas, e que eu tive a oportunidade de observar e ler atentamente, e que esse mapa estratégico divide as ações e esse planejamento em 6 eixos, né? Um de aprendizagem e inovação, um outro chamado gestão educacional, pessoas e lideranças, eficiência na operação de infraestrutura, comunicação e transparência. Quando vamos desdobrar estes pilares aqui, esses pontos, nós verificamos que todo esse levantamento feito pela fiscalização, com todos esses pontos, foram e estão sendo observados. Você não tem item sobre fiscalização. Aqui, ó, a Meta está querendo me instruir aqui, inteligência artificial, mas, por enquanto, não estou precisando, doutora Hélida. Desculpa, houve um problema aqui no computador. Mas, lendo atentamente, nós verificamos que todos esses pontos, mais uma vez, estão sendo colocados não só com metas e indicadores, mas também um conjunto de ações que serão desenvolvidas nesses 4 anos, 23 até 26, que demonstram aqui um grande esforço, eu diria, da Secretaria para atender e ter um impacto mais positivo no resultado desses indicadores. Por isso, eu até sugeri que nós colocássemos aqui nesse voto que a fiscalização deverá verificar na próxima inspeção a efetiva adoção de medidas noticiadas e recomendadas nestes autos, assim como a execução dos projetos e ações incluídas no mapa estratégico da Secretaria da Educação. Então, reforço aqui esta colocação, já na presença do nosso
secretário-geral, né, que determine que a nossa fiscalização promova um acompanhamento, né, do andamento e da efetivação desse plano, que realmente aborda todos esses problemas que foram aqui elencados. Levando em conta isso, e também que estamos falando do primeiro ano de governo, estamos falando de um ano, né, que está sendo analisado, eu proponho para o julgamento dos senhores conselheiros que a gente acompanhe a TJ e a Procuradoria da Fazenda do Estado e vote pela regularidade com ressalvas das contas do exercício 2023 da Secretaria do Estado da Educação, de 94 UGS, com as recomendações consignadas no corpo do voto e pela regularidade de 8 delas, e dando quitação aos responsáveis pela Secretaria do Estado da Educação, aos ordenadores de despesas das UGS, liberando os responsáveis por adiantamentos e almoxarifados. E reforço aqui a necessidade dado outros planos que foram feitos e que a gente verifica que nem sempre são executados, que nós possamos promover um acompanhamento ao longo desses anos de todo esse planejamento, o acompanhamento das metas e das ações implementadas. Considero que, nesse sentido, o tribunal também dará uma contribuição e fazendo com que esse esforço da Secretaria possa realmente ser focado nestes pontos elencados aqui pela fiscalização, que, sem dúvida, vão impactar na qualidade do ensino lá na frente. Esta é a proposta do nosso voto, que submeto à apreciação dos senhores conselheiros. Pela regularidade, com ressalvas, é o voto que encontra-se em discussão. Senhores conselheiros, eu gostaria de parabenizar a doutora Hélida, que pela defesa oral proferida, parabenizar o conselheiro Ciro de Liberaldo pelo brilhante voto aqui trazido. A educação é um tema um pouco caro a todos nós, a situação é realmente muito preocupante, né? Eu trouxe alguns, enquanto a doutora Hélida falava, eu anotei alguns tópicos que eu ouso até apontar aqui. A escola de tempo integral. Eu tenho que parabenizar o brilhante trabalho feito pelo conselheiro Sidney Beraldo, quando esteve na presidência em 2023, que teve uma ordenada sobre escola de tempo integral. A fiscalização fez todo esse levantamento que está nesse processo de fiscalização. Esse processo, essa ordenada, mostrou pontos positivos, pontos negativos, pontos de atenção, são oportunidades para melhoria. Eu estive, doutor Beraldo, ano passado, além de nós apresentarmos esse trabalho todo para o governo do Estado de São Paulo, que entrou em 2023, apontando o que tinha em 2023, que precisava ser feito para o governo do Estado, eu estive também no MEC, ano passado, e apresentei esse mesmo trabalho lá no MEC, mostrando como estava a situação das escolas de tempo integral aqui no Estado de São Paulo, quais são as oportunidades que nós temos de melhoria. Essa parte de escola de tempo integral foi um trabalho desenvolvido aí pela fiscalização. Pela oportunidade, nós produzimos esta revista e entregamos pessoalmente para o governador Tarcísio, quando esteve em visita aqui no tribunal. Então, um trabalho muito importante feito. A VCB, auto de vistoria de corpo de bombeiro. Realmente é preocupante, as escolas não têm. Mas eu tenho que todas as nossas fiscalizações em todas as prefeituras estão olhando quais escolas do Estado e do município que não têm a VCB. É um trabalho importantíssimo que a nossa fiscalização está apontando, e nós não temos ficado inertes, doutora Hélida. Todas as situações de escolas que não têm a VCB, estamos encaminhando ofício ao Corpo de Bombeiros, em todas as prefeituras, e o Corpo de Bombeiros tem feito um trabalho muito importante, acompanhando essas situações. Estamos fazendo um trabalho conjunto com o Corpo de Bombeiros. A parte dos professores temporários. Nós estamos analisando contas de 2023, aqui, Secretaria. Quando foi feita, conselheiro Maxwell, as contas do governador, que já foi analisada em junho do ano passado, teve uma grande fiscalização, um grande tema foi educação. E, naquela ocasião, muitas dessas preocupações já foram debatidas e questionadas.
Eu até aproveito, doutora Hélida, a parte aqui falada sobre a temporária, eu vou reiterar aqui a parte que eu li naquela ocasião das contas do governador. Assim, me pronunciei naquele momento. Chama a atenção que o governo opte reiteradamente pelo manejo de contratações temporárias para suprir o seu quadro de magistério, em detrimento de estruturação planejada do seu quadro permanente. Não se esqueça que a regra do ingresso no serviço público é aquela do concurso para as carreiras estatais perenes, limitando-se as contratações por tempo determinado aos casos de necessidade temporária e de excepcional interesse público. Assim, quando o governo do Estado atribui 54% de todas as suas salas de aula a professores temporários, numa prática que se repete ano após ano, ele extrapola os limites da autorização constitucional e extraordinária, não se podendo falar, nesse caso, nem em necessidade temporária, nem em excepcional interesse público. Naquela época, também, pontuei ainda que a diretriz do Plano Nacional de Educação é que pelo menos 90% dos profissionais do magistério que compõem a rede de ensino ocupem cargos efetivos pelo reconhecido prejuízo que a rotatividade e descontinuidade da atuação do professor causa nas estratégias pedagógicas de médio e longo prazo, sendo urgente que o Estado elabore planejamento das reais necessidades de servidores da educação para os próximos anos e limite as contratações temporárias à hipótese taxativa do texto constitucional. Essas foram as minhas palavras, parte das minhas palavras naquela ocasião, e eu requeri ao relator das contas que incorporasse essa determinação nas contas, o que foi feito. Então, esse acompanhamento dos temporários, essas recomendações já estão sendo analisadas pelo tribunal, uma preocupação de todos nós, a doutora Hélia, e foi muito bem debatido nas contas do governador. Eu vou acompanhar o voto do conselheiro relator, principalmente porque se trata em primeiro ano de gestão, e a nossa fiscalização também irá acompanhar todo esse monitoramento e planejamento. Então, o voto em discussão, voto, em aprovação, em votação, aprovado o voto pela regularidade com ressalva. Novamente, eu cumprimento a doutora Hélida e o doutor Sidney Beraldo pelo brilhante debate aqui, de importante questão.